Gente, 2 graus a mais não se cria café. Você reparou que a barra de chocolate está cada vez menor? Então, estamos com falta de chocolate no mundo. Não sei se isso é importante para vocês, para mim é. Mamilos, 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 mamilos. A COP ficou para trás. E, como sempre, ela deixou 2 coisas sobre a mesa ao mesmo tempo. Um texto com decisões concretas e um rastro de frustração com tudo que ainda ficou de fora. Alguns meses depois, o que sobra para muita gente é a sensação de cansaço. Como se a crise climática fosse uma sirene permanente, impossível de desligar. Mas para abrir a temporada de 2026 do Mamilos, a gente quer escolher outro caminho. Ao invés de acumular alarmes, a gente quer transformar os resultados da COP em dados de realidade. Um ponto de partida para refletir, com mais fôlego, sobre o futuro que queremos construir. E principalmente sobre o que esse futuro pede de nós. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juva Lauer e convido vocês a embarcarem no Rainbow Warrior, o lendário navio do Greenpeace. É um privilégio a gente estar aqui e eu não estou sozinha, como sempre, eu estou em ótima companhia. Eu estou junto com Carol Pasquale e Jurema Werneck. Sejam muito bem-vindas. Carol, quem é você na fila do pão? Obrigada. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito. E por ser curiosa, eu virei jornalista, porque era o único jeito de eu seguir podendo fazer perguntas depois de adulta, sem parecer, assim, né, fora do tom. E há quase 5 anos tenho a honra de estar à frente do Greenpeace Brasil. O Mamilos existe há 11 anos. Há 11 anos a gente sonha em ter Jurema Werneck na nossa mesa. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Eu sou aquela pessoa impaciente de estar na fila, mas porque eu tô com pressa, porque eu adoro pão quentinho com manteiga. Né? Não virei jornalista, apesar de gostar muito de fazer pergunta. Virei médica, que a gente faz pergunta e deixa a pessoa nua, literalmente, para ela contar tudo que ela tem a contar. Né? Antes de ser médica, aos 8 anos de idade, eu tinha me tornado ativista, né? Que é o que fez e faz mais sentido na minha vida. E nos últimos, desde 2017, faço meu ativismo como diretora executiva da Anistia Internacional aqui no Brasil. Muito bem, então, só para dar o dado de realidade, eu queria que vocês me contassem, se vocês tivessem que explicar a COP em uma frase para alguém que não acompanha nada, que frase seria? Uma reunião de um montão de gente, uma parte engravatada querendo resolver, né, daquele jeito chato, para falar o que está escrito no papel, resolver a vírgula do papel, discutir a vírgula do papel, e milhares de pessoas cercando esses engravatados, dizendo: o seu papel tem que ser diferente, porque você tem que levantar a cabeça do papel e olhar para mim. Para mim, a COP foi isso. Então vamos lá, Carol. Quais foram as 3 decisões mais relevantes e as 2 lacunas que mais te preocupam dessa última COP e por quê? Eu acho que uma primeira decisão relevante foi a criação de um mecanismo para discutir transição justa, né? E transição justa é um tema que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente, porque é a gente pensar que mundo é esse, o que a gente precisa fazer para viver num mundo descarbonizado, como é que a gente vai trazer junto os trabalhadores, como é que a gente vai repensar as economias, como é que a gente vai fazer e construir esse caminho sem aumentar desigualdades, enfim. Vale dizer que a COP, como eu falei no começo, né? A gente está ali reunido, os países estão ali reunidos, e tem que concordar com tudo, então nem sempre são ambiciosos, né, do jeito que a gente gostaria, mas isso acho que foi uma coisa boa. Uma segunda coisa boa foi a discussão de adaptação, né? Adaptação para mim significa a gente falar de resiliência e de futuros possíveis, assim. Adaptação é o nosso dia a dia, é como é que a crise nos impacta e o que a gente precisa fazer para mudar e para se adaptar a ela, para evitar que a gente tenha que ficar apenas depois ali correndo atrás dos prejuízos que muitas vezes vêm na forma de vidas que são perdidas, enfim. Mas acho que a terceira foi falar de direitos humanos em vários textos, né? Assim, a gente teve menções importantes ao papel dos povos indígenas como protetores do clima, guardiães do clima, como é que isso acontece. A gente teve menções importantes às comunidades afrodescendentes que também estão ali fazendo essa linha de frente nesses mecanismos que foram criados. A gente teve a criação de um plano olhando para as questões de gênero. Então, de maneira geral, foi uma COP que deu alguns passos
relevantes nessa discussão. Agora, a lacuna, mapa do caminho para o fim do desmatamento e mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis, né? Em Dubai, os países todos concordaram. A gente precisa fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis e a gente precisa zerar o desmatamento até 2030. Mas a gente não deu o mapa do caminho, né? Não disse o roteiro, como é que vai fazer para chegar lá. E aí criou-se esta oportunidade de que isso acontecesse aqui em Belém, mas no final não aconteceu. Fala 3 impactos que essas decisões têm pra gente no dia a dia. Gente, gente e gente, não é? Esses são os 3 impactos. Porque, como você estava dizendo e Carol estava dizendo, das últimas COPs era um deserto de gente. Eles não nos queriam por perto, né? Muito pelo contrário, né? Não tinha nenhuma decisão, estava tudo incerto, que fosse ouvir a voz das pessoas, né? Todas as pessoas em todos os lugares estão vivendo impactos da mudança climática, todas as pessoas em todos os lugares estão pagando caro pela mudança climática e tem grupos populacionais específicos que estão pagando mais caro ainda. Então, amanhã não vai parar de chover muito, amanhã não vai parar de esquentar muito, amanhã não vai parar o fogo, amanhã não vai parar o desmatamento. O concreto não é esse, né? O concreto foi, diante de 1.600 delegados do combustíveis fósseis, a gente não ter deixado eles piorarem a situação do mundo. Por exemplo, estou vendo Braulina aqui na minha frente, uma liderança indígena, para lembrar né? Lembrar que o mundo não pode mais esquecer que os indígenas têm voz e têm o que dizer na COP, entendeu? Você falou 13, eu disse 1/4, porque, gente, 900 indígenas sentados na sala de negociação, fora aqueles que fecharam a entrada, fora aqueles que fizeram protesto, foram os mais de 3 mil acampados, indígenas do mundo inteiro existem, sabe? Não vai, eu repito mais ou menos, não vai parar de chover, não vai parar de desmatar amanhã, mas essas pessoas entraram de enxurrada para dentro da COP. E vão ter que engolir a gente. Eu acho isso um ganho. Em 11 anos de Mamilos, toda vez que a gente falava de algum tema ligado a meio ambiente, sustentabilidade, a audiência caía lá no pé. E sempre aquele trabalho de, tipo, como é que a gente convida as pessoas de uma maneira que faça sentido? Porque as pessoas estão preocupadas se elas vão ter emprego amanhã. A gente está discutindo na COP, não sei quantos graus e bababá, e aí a pessoa já está dormindo. É diferente de dizer, gente, 2 graus a mais não se cria café. Não vai ter mais plantação de café. Você reparou que a barra de chocolate está cada vez menor? Então, estamos com falta de chocolate no mundo. Não sei se isso é importante para vocês, para mim é. Item da minha cesta básica. Aí você já me engajou na conversa. Entendeu? Não, estamos falando que o que nós temos que fazer para continuar tendo chocolate? Um planeta sem chocolate, sinceramente, né? Então, já estou engajada na conversa, qual é a minha parte desse latifúndio. Então, acho que tem um caminho grande para a gente que é comunicador de conversar. Eu percebi dessa vez, né? A minha família é toda de Porto Alegre, por parte de mãe. Foi um horror o que aconteceu lá. Foi um horror. E foi a primeira tragédia climática que eu vi as pessoas nomearem como emergência climática. Elas entenderem que aquilo que nunca aconteceu antes, aconteceu por escolhas que a gente fez e que hoje, quando começa a chover, eles ficam apavorados porque eles sabem que isso pode acontecer de novo. Então, quando a gente fala de transição, não é de um lugar hipotético. A gente está falando a cidade que nos trouxe até aqui não nos levará daqui para frente. Como a cidade tem que ser diferente para que ela seja resiliente, porque este é o novo normal. Porto Alegre não pode voltar a ficar embaixo d'água do jeito que ficou. Carol, então, só para fechar esse primeiro bloco, eu queria um reality check de 0 a 10, quão longe a gente está do necessário e o que seria um sinal de virada nos próximos 12 meses. A gente precisa trazer essa conversa dos combustíveis fósseis com concretude, porque senão a gente não sai do lugar. Eu sei que tá, né? Mas... E aí, o que isso significa? Que a gente precisa dizer quando e como a gente vai parar de abrir
novas áreas de exploração e abandonar as que existem, né? É uma transição. Só que transição precisa começar. E aí ela precisa ter um passo, ela precisa ter dizendo aqui vai acontecer isso, depois aquilo. Cada país na sua realidade, mas todos alinhados à ciência. Então, quando a gente traz a ciência para a conversa, a ciência nos diz que a gente precisa reduzir em 60% as emissões de gases do efeito estufa até 2035. Hoje, durante a COP, a gente teve o lançamento de um report e ali a gente tem, somados esses 113 países, analisando ali o que eles dizem que vão fazer, a gente reduziria 12% das emissões até 2035. Repetente. Então, a ciência de 60%, a gente reduziria 12%, o que tem agora na mesa. Quando a gente olha para o G20, o Greenpeace lançou um estudo pegando esses compromissos do G20. Por que do G20? O G20, o grupo de 20 países, né, as 20 maiores economias, representa 85% do PIB global, 80% das emissões globais. Então, se o G20 fizesse a sua parte, a gente já estaria bem encaminhado. Mas o G20 também não está fazendo a sua parte. E aí, no G20, a gente tem os Estados Unidos, obviamente, que entregou um compromisso que está sendo contabilizado, mas que o presidente atual já disse que não vai fazer, que quer fazer tudo o contrário, enfim. Então, reality check, para não perder sua audiência, eu vou dizer o quê? 6? 6, Porque 5, 6. Porque eu acho que tem um desafio, mas o que é legal é que a gente sabe. Eu acho isso de verdade legal. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe onde é que a gente está e o que precisa fazer mais. É muito bom esse número que foca, né? Foco, cara, 20 países. Se a gente falar com 20 países, a gente não precisa falar com 190. 20 países. A treta tá ali, entendeu? Então, acho que é foco. E são os países que de fato têm um compromisso maior, né? E que de fato precisam puxar, porque ali é o PIB global, né? Do que a gente está falando disso. Então, acho que a gente sabe onde estão as lacunas, a gente sabe o que precisa fazer, a gente está nessa construção e eu acho que nos resta fazer, porque acho que é isso, assim. A gente conversando agora há pouco com a Rete, ela estava contando, né? Que a gente o navio nunca enfrentou grandes tempestades em alto mar, porque tem, hoje em dia, à disposição ferramentas, né, tecnologia para desviar dessas grandes tempestades e tudo, mas que ela recentemente, nas Filipinas, teve que desviar de 4 tufões, 4, um atrás do outro, na mesma viagem, né? Então a gente está aí, tá vendo? A gente na COP, em Belém, a gente trouxe uma pessoa que foi afetada por um dos tufões nas Filipinas, né? Perdeu a casa, enfim, a comunidade dela inteira foi destruída, e ela estava aqui com a gente em Belém. E aí teve um dia que eu a encontrei, ela estava mais quietinha, eu falei, você tá bem? Ela falou assim, tô aqui tentando a internet me conectar, porque teve outro tufão. E eu tô tentando notícia da minha comunidade, né? Mais um. Então, é sobre isso. E aí concreto, acho que a gente, né? Com isso acontecendo, gente junta, e a gente tendo ali na mesa o que precisa e o que tá faltando, eu acho que os 6 pontos que eu dei é sobre isso. Bom, depois do cenário, a sensação que fica é que é grande demais o problema, né? E é aqui que muita gente desliga. Então, a gente quer fazer uma ponte antes de entrarmos no futuro. A gente vai conversar com a Laila Zaid, atriz, comunicadora socioambiental e autora de Manual para Super-Heróis, o início da Revolução Sustentável, para entender quais ferramentas a cultura tem para ajudar nessa jornada. Então vamos lá, Laila, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Eu sou uma artista, eu atuo, eu escrevo, muito conectada com as pautas socioambientais. Comecei a fazer vídeos ativistas, me tornei uma influenciadora climática e fundei a Cuica, que é uma agência de comunicação para fomentar o debate de clima nas mídias sociais. Muito bem, então eu quero te perguntar, quando você pensa na grande virada que a gente tem que fazer, por que você acredita que cultura não é enfeite, é infraestrutura? Eu vou puxar a Marina Silva aqui, que diz o seguinte: se a gente já sabe quais são os problemas e a gente sabe exatamente quais são as soluções, por que a gente não está conseguindo a transformação? E cultura provavelmente é a resposta. A gente precisa de uma mudança cultural que engaje a sociedade para agir e a gente enfrentar o que a gente está vivendo. O que
que a cultura faz que sozinha política e ciência não conseguem? Eu acho que a cultura toca as pessoas num lugar onde a política não chega e a ciência menos ainda. Ela tem esse poder de tocar onde a gente precisa ser tocado para querer agir. Muito bom. Muito do que motivou a gente a construir essa história, essa conversa dessa maneira, é que a gente sente que todo o ativismo voltado a nos convencer da urgência do problema convoca muito a emoção do medo, e o medo paralisa. Outras emoções a cultura consegue ativar que não negam a gravidade do buraco onde estamos, mas geram movimento, emoções que te empurram. A cultura aciona todas as emoções, né? A gente tem que acreditar que a gente está chegando em algum lugar. O medo paralisa e a gente precisa trazer esperança em todos os nossos discursos. A gente ficou muito focado no medo, né? Quando os cientistas trazem os problemas, quando a gente mesmo vem de uma temporada cultural de distopias. Exato. Né? Onde tudo que a gente vê é fim de mundo, é zumbi, A gente precisa agora mostrar caminhos onde a gente consiga chegar em futuros que desejamos. E a cultura pode e sabe fazer isso brilhantemente. A virada começa quando a gente para de se questionar se é possível e começa a agir, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que é um pouco por aí. Sensacional. Obrigada, Laila. Obrigada a você. Foi ótimo. O que a gente vai fazer agora? Antes de discutir tecnologia, política e dinheiro, a gente precisa de uma coisa muito básica, que é imaginar juntos para sustentar escolhas difíceis. E aí eu quero convidar vocês para o nosso exercício de esperançar. Qual é o melhor futuro possível se a gente fizer o que precisa ser feito? Vamos fatiar isso? Para você, Carol, eu quero saber que futuro é esse? Como é a vida? Por que isso importa? Me diz por que eu ia querer ir para esse lugar. Por exemplo, tem chocolate. Por exemplo, tem chocolate, tem café. Tem café. Eu acho primeiro assim, eu acho esse exercício muito gostoso, porque de fato, como a Laila disse, né, na conversa agora há pouco, a gente faz pouco isso, né, esse povoar imaginários de mundos possíveis. Eu gosto, antes de entrar, né, na biodiversidade, mas eu acho muito legal quando só o exercício de pensar num mundo descarbonizado, né? Aí, às vezes, sabe assim, essas pequenas coisas, você tá vendo o noticiário, aí você tá vendo o grande escândalo de corrupção, operação carbono oculto, postos de gasolina envolvidos, financiando políticos. Crime organizado. E aí você fala, nossa, então pera, e se não existissem postos de gasolina? Não é? Assim, que tipo de financiamento esses postos e esses esquemas de refinarias, né? Que tipo de poder eles também estão sustentando, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que fica até maio, uma exposição temporária chamada Oceano, que está muito linda. E aí, estava ali vendo um polvo, eu sou completamente apaixonada por polvos, desde que eu assisti. Já era, mas depois do Professor Polvo, a minha relação se estreitou com os polvos. E aí, estava ali lendo, né, que os polvos, eles não enxergam cor, mas eles têm essa capacidade de ficar da cor necessária para assumir no ambiente. E os cientistas estão começando a entender as células. Porque, na verdade, né, eles recebem a frequência da cor e conseguem... E aí, assim, estou trazendo esse pequeno exemplo do que pode existir na floresta, do que pode existir que a gente não conhece, né, de biodiversidade. Tipo, eu queria andar por São Paulo e não ter barulho de carro. A gente nem sonhou isso. Eu quero uma cidade que não tenha fumaça. Eu quero uma cidade sem poluição. Eu quero uma cidade sem barulho de motor. A energia que faz a gente poder ir de um lugar para o outro, ela não precisa fazer barulho e não precisa fazer sujeira. Esperança isso aí. Muda isso. Eu estive no Pantanal
E aí a gente foi com um biólogo que vai falando, olha isso, olha aquilo, aí você passa a abrir o olhar. E a gente ficou apaixonado pelo carcará, volto para São Paulo e vejo carcará em São Paulo, que eu nunca tinha observado. Agora tá se conversando de novo sobre a gente limpar o Rio Tietê e Pinheiros. Como seria São Paulo se a gente pudesse dar um mergulho no rio antes de trabalhar? Como seria as relações entre as pessoas se a gente pudesse tomar um drinkzinho com o pé na água no final do dia? Como seria se a capivara não fosse radioativa? Imagina se tivesse de novo limpo, arborizado, com animais, se a gente não precisasse viver essa dicotomia de campo e cidade. Se a gente vivesse cidades em que a gente pode ter uma outra relação com o espaço. Que os animais fizessem parte da nossa vida mesmo. Assim. Posso dar? Queria dar palpite nessa cidade, pensando em São Paulo. Porque na minha imaginação, São Paulo como não existirá. Né? Isso. Serão pequenas cidades interligadas. Não é? Você vai nadar no Tietê e no Pinheiros, mas ele vai fazer aquele zigue-zague como o Rio da Amazônia. Ele vai voltar a ser um rio, não aquele canal reto, não é? As ruas, então, também vão fazer zigue-zagues. E todo mundo vai poder se encontrar. Você vai olhar para as ruas de São Paulo e elas vão ser coloridas de gente, de animais e de plantas, de árvores, coloridas. Estou dizendo de gente porque tem bairros que só tem um tipo de pessoa, né? Isso, tem. Que é impressionante. Em São Paulo é muito assim. É só um tipo. No meu mundo do futuro, o Pantanal tem água de novo. E quem vive lá pode circular por ele. Não tem cerca, né? Não tem cerca da propriedade, porque o Pantanal quase tem dono, né? Cada pedaço do Pantanal tem dono. E tem soja e tem boi, né? Não tem cerca. A gente vai viver de outro jeito, né? A gente vai viver de outro jeito. E eu ouvi lá na Caatinga as mulheres falando. Aqui o ideal para a gente não é ter planta solar, né? Aquelas grandes fazendas solares. Eu quero ter produção de energia no meu teto, na minha casa, e eu cuido disso. Eu faço a manutenção, quer dizer, mulheres empoderadas, não só com a tecnologia, mas donas do que acontece. Esse é o meu mundo. E não está longe, né? Só falta esses caras todos aí, esses 20, né? Porque são 20, né? Esses 20 concordarem que o poder dele tem que acabar. Eu acho que a gente precisa lembrar sempre que político tem medo de rua. Eu acho que isso é um troço que a gente não pode esquecer. E a gente teve exemplos recentes disso. Claro que nem sempre funciona, mas assim, com as redes sociais, às vezes a gente perde, né, um pouco. Será que está chegando? Será que eles estão ouvindo? Mas tem medo de rua. A gente tem que estar ali, tem que estar se manifestando nas redes sociais e nas ruas também, e se colocando. E eu acho que é uma oportunidade também da gente exercer isso que a Jurema traz, né, que eu quero morar nessa cidade aí que você criou. Mas eu acho que a gente precisa exercer o coletivo nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, de um outro jeito. A gente exerce o coletivo e a comunidade nas grandes cidades brasileiras sempre no lugar do atrito. Então, é o lugar do prédio que eu moro e eu vou na reunião de condomínio para brigar porque tiraram aquela vaga da garagem que não sei o que lá. Ou é o trânsito que a gente exerce. As grandes cidades, do jeito como elas estão organizadas, elas colocam a gente para exercer essa vida em comunidade, muitas vezes em lugar de atrito, né? Você vai para defender alguma coisa que você tá bravo, ou para... E eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso, porque você não cria possibilidades e imaginários quando você está com essa energia. Então, a gente precisa estar um pouco se policiando e criando oportunidades da gente exercer o coletivo e a comunidade nas grandes cidades, em especial, num lugar de construção, né? Num lugar de estar ali relaxado. Estou aqui para te conhecer, meu vizinho. E para piorar, Jurema, a gente se coloca não como cidadão, mas como consumidor de política pública, né? Eu tenho direitos, não como construtor da democracia, como eu faço isso? Então, eu queria te empurrar assim, como é que a gente se vê parte de uma comunidade e que responsabilidade as comunidades têm para construir essa cidade aí que você... O que a gente faz? A gente faz. Isso. Né? Não há outro jeito de fazer. Fazendo, né? Laila falou que ficou mobilizada para o ativismo aos 8 anos de idade. Eu também.
E tinha fórmula, tem fórmula de ser ativista, a gente vai e faz. É só essa vontade de fazer, essa certeza de que você pode. Porque pode. Sabe, tem uma fórmula, eu vou montar um estatuto. Não é um estatuto. Vai lá e fazer, tem que conhecer o vizinho, vai lá e conhece. Tem que dar o passo até a praça e transformar a praça num espaço habitável, né? Que acontecem coisas, vai lá e faz. Chama os outros. Sempre tem alguém tão maluco quanto você para perto, é só você não conhece. Chama lá e faz. Não tem fórmula, Ju. Isso que eu estou dizendo. O jeito é esse ímpeto de fazer. Porque a gente tem tido ímpetos de fazer coisa ruim, né? Brigar com os outros, criar confusão. A gente pode ter ímpeto de fazer coisa boa, imagina, né? Sem ser ingênuo. Imagina você fazendo coisa boa. Imagina, não dá uma sensação boa? Sai da internet e vai lá pra praça, vai fazer alguma... Eu acho... tem uma coisa que me incomoda, a gente fala no Mamilos isso há muito tempo, que é essa raciocínio mágico, né? Eu lembro de um programa sobre Lei Maria da Penha, que as pessoas falam assim, porque no papel tá bonito, mas não sai do papel. Lindo, do meu coração, quem você acha que vai fazer a lei sair do papel, bonito? Exatamente. Não é um vereador, não é um deputado, não é um delegado, não é você. É a gente que fala, oi, no papel tá escrito que tem que ter essa delegacia, cadê a delegacia? Porque daí a galera fala, mas a lei, negócio restritivo não funciona. Não funciona como? É você que tem que dizer como não funciona. Existe Ministério Público, você pode fazer denúncia. Quem é que sabe como fazer? Mas ninguém me ensinou. De novo, você já saiu da escola. A pedagoga não vai na sua casa e fala, o que aconteceu hoje? E te explicar como é que você vai fazer as coisas funcionarem, amor. Entendeu? Cidadania dá trabalho, cara. Dá trabalho. E a gente tá, eu acho que muito... muito... Como fala? Acomodado. Anestesiado. A gente tá muito anestesiado e a gente só sai dessa anestesia pro modo raiva, pro modo ressentimento. Porque eu pago os meus impostos e daí, meu amor? Não faz mais que obrigação, entendeu? A cidadania não acaba quando você paga os seus impostos. Dá muito mais trabalho do que isso, na verdade, né? Agora, para fechar, qual é o papel da sociedade civil organizada, do terceiro setor, para nos ajudar a construir esse futuro que a gente quer? Eu queria que você falasse do geral a partir dos exemplos do Greenpeace. Eu acho que a sociedade civil organizada, ela produz conhecimento, ela cobra, ela articula, ela mobiliza, ela contribui com a ciência, ela contribui com a política pública. E agora, tendo a oportunidade de trabalhar numa organização com presença global, né? Eu, de fato, falo isso assim com tranquilidade. A sociedade civil brasileira assim, uma das coisas importantes que a gente tem. E aí eu acho que a gente precisa, primeiro, assim, contar com todo mundo para não deixar que essa narrativa de que ONG não faz nada, e ONG é corrupta, e ONG... né? Para que essa narrativa se solidifique. Tem uma tentativa de uma construção no Brasil da extrema-direita de dizer que ONG devia... E é claro que existem ONGs corruptas. Tem gente produzindo muita ciência de qualidade, assim, dados de qualidade. A gente contribui com as nossas investigações, com o que a gente consegue levar para as autoridades, né, em relação a crimes ambientais, por exemplo, e uma série de outras coisas, mas num ecossistema muito pujante, muito vivo, em todas as áreas, né, Jurema? Acho que a gente pode dizer isso com muita tranquilidade. E isso é algo que o Brasil precisa não... mas o que ONG faz? Pelo contrário, precisa se orgulhar profundamente e precisa trazer cada vez mais gente para apoiar, para trabalhar como voluntário, para doar, enfim, para fazer o que for necessário para que essa sociedade civil organizada tenha ainda mais condição e siga nesse caminho, nessa jornada. O Greenpeace tem voluntários espalhados por todo o Brasil. A gente tem grupos ativos de voluntariado que se dedicam, que estão juntos construindo comunidade. Então, acho que esse é uma coisa que a gente acredita muito. E aí, se isso fizer sentido também para quem está ouvindo, a gente tem esses grupos espalhados, tem em 22 cidades brasileiras e eles estão sempre abertos para que pessoas se juntem a eles. Não, eu queria... Desculpa que estou meio rouca, mas eu queria complementar na minha experiência de doadora, né? Porque
Eu quero reforçar uma coisa que a Carol disse sobre comunidade, né? Comunidade é uma tecnologia fundamental que a própria humanidade construiu para levar a gente para frente, para sempre ter novos começos, né? E a experiência de doação é uma experiência de fomento de comunidade, não é apenas de dar dinheiro para alguém, é você integra na comunidade. Eu, por exemplo, eu sou muito ocupada, faço 500 mil coisas, não vou poder embarcar no Rainbow Warrior para fazer o que o Rainbow faz. Mas eu posso me sentir parte se eu faço uma doação. Não é? Porque também sou muito ocupada, eu não consigo ser voluntária do Greenpeace, ir lá nas campanhas, na rua, fazer aquelas coisas bacanas que fazem. Mas eu sou parte. É a parte que eu faço nessa história. Entendeu? É comunidade. É comunidade. Eu acho que, para mim, a experiência de doar para o Greenpeace é de receber o relatório e toda vez, fizemos isso, eu penso, estamos fazendo. Essa sensação que você falou de estamos resistindo, eles não conseguiram tudo que eles queriam. Então, eu convido vocês também a doarem, não doar pontual, mas ser um doador mensal do Greenpeace. Eu lembrei muito agora do Nego Bispo, né? Porque ele sempre diz começo, meio e começo. E aí eu tava aqui pensando, putz, a gente fica falando de fim do mundo, né? Como se fosse começo, meio e fim, né? E aí vem o fim. Só que não, é começo, meio e começo. Então, a gente tem que olhar para essa crise como uma possibilidade de começo. E fiquei lembrando dele. E aí, quando a gente tem um começo meio, estamos aqui no meio, né? No meio da confusão. E a perspectiva não é o fim, mas é um novo começo. O que isso nos traz, né? Que portas isso nos traz? E aí, convidar todo mundo que está ouvindo aqui para se juntar a essa grande comunidade que está pensando sobre isso. Gente, obrigada. A gente tem que encerrar. Ó o barulho do cargueiro. A gente encerra hoje por aqui. Muito obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora. E encerro falando o que a gente sempre diz no Mamilos. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Se você está cansado da internet do jeito que ela é, então manda esse conteúdo que é importante, que faz a diferença. Para quem você ama, faz ele chegar em quem precisa. Obrigada, gente. Obrigada. Legal. Mamilos.